Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos conversar sobre o PSD e o futuro do partido, na oposição, no governo e até fora da Assembleia da República. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, ex-diretor da área da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE e candidato à liderança do PSD, que vai a eleições já no próximo dia 28 de maio. Bem-vindo. Muito obrigado. Foi secretário de Estado de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, ministro de Pedro Passos Coelho, assessor e consultor de Aníbal Cavaco Silva e trabalhou diretamente com Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, líder do PSD, Jorge Moreira da Silva, líder da JSD. Tendo em conta alguma raiva, digamos assim, que tanta gente ficou em relação a estas pessoas que mencionei, isto é currículo ou é cadastro? É seguramente currículo. Eu tive o maior gosto em colaborar com esses líderes, mas já agora acrescentaria mais um ex-líder do PSD, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que comigo fundou a Plataforma para o Crescimento Sustentável há 10 anos, eu como Presidente da Direção e ele como Presidente do Conselho Consultivo. Portanto, como vê, tive a sorte e a honra de trabalhar com todos esses líderes e ir aprendendo com todos eles. Portanto, é currículo. É currículo. Há quem diga que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em dia, é mais Primeira-Dama do que Presidente da República, não concorda? Não. Considero que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a interpretar muitíssimo bem a expectativa que as pessoas têm quanto a um Presidente que une todos os portugueses, que faz um escrutínio atento do funcionamento regular da democracia e também que projeta em simultâneo inconformismo e esperança. E, portanto, eu acho que temos, aliás, tido a sorte de ter tido bons Presidentes da República. Eu considero que em Portugal existe um consenso muito generalizado quanto aos Presidentes da República dos vários partidos políticos, ou melhor, oriundos de várias famílias políticas. Não é por acaso, aliás, que os Presidentes da República são reeleitos com maiorias muito confortáveis, sendo à esquerda, sendo à direita. Embora em Portugal seja muito fácil ter-se uma maioria confortável, porque como uma grande parte não vota, conseguem-se até maiorias absolutas com números, enfim, algo, enfim, não são duvidosos, como é óbvio, mas são números baixos. Mas esse é um tema importante, o tema da participação eleitoral. Eu acho que, Isabel, se quiser identificar um sintoma da desconfiança ou da descrença das pessoas em relação à política, esses sinais são evidentes quando apenas 17% dos portugueses confiam nos partidos, apenas 40% das pessoas confiam no Estado e apenas 39% das pessoas confiam na Justiça. Portanto, é evidente que a abstenção, o afastamento, costumo utilizar a palavra divórcio, porque eu acho que é mais um afastamento das pessoas em relação às instituições, à democracia, aos partidos e à política, tem de ser assumido de uma forma clara, porque há uma resposta que está a ser dada, que é a resposta populista e extremista. Portanto, ou nós que estamos na política e acreditamos na política estribada em valores e em princípios, acordamos e percebemos que esta tendência para a descrença e a desconfiança não é conjuntural, é estrutural, ou arriscamos a olhar para um sistema político com o qual conviveremos mal. Portanto, eu acho que o tema que colocou da participação é um tema muito sério. Na sua candidatura fez esta afirmação: António Costa terá um adversário inédito. Enérgico. Mas eu li inédito. Eu espero que também inédito, porque... Eu ia dizer que inéditas são as vitórias do primeiro-ministro António Costa, não é? Que já vai para o 6º ano e agora ganha com a maioria absoluta. E eu recordo-me que em setembro do ano passado deu uma entrevista ao Vítor Gonçalves, RTP3, em que dizia que hoje em dia, e é verdade, as maiorias absolutas vão sendo cada vez mais raras na Europa e em Portugal achava que também, mas não. Essa avaliação eu mantenho. Eu considero que uma maioria absoluta, cada vez mais rara no sistema político português e também europeu. O que interessa para mim, como militante do PSD, é perceber porque é que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta num contexto como este e, em especial, como é que o PSD pode apresentar-se no futuro aos eleitores como merecedor de uma maioria absoluta, não por demérito dos outros, mas por ser portador de um projeto de esperança. Eu espero um dia, sendo Presidente do PSD, ser escolhido pelos portugueses para a função de Primeiro-Ministro, mas eu espero lá chegar, não porque o poder me caiu no colo, porque se assistiu uma erosão
de quem governa, mas em especial e principalmente por ser portador de esperança. Eu acho que a política vive no essencial de duas dimensões, da confiança e da esperança. E, portanto, eu espero que as pessoas confiem em mim, na liderança do PSD, que confiem em mim nas propostas que farei em nome do PSD para o contexto nacional, mas que vejam também em mim uma pessoa portadora de esperança, e não é por acaso que eu utilizei como mote desta candidatura o direito ao futuro. Eu quero mesmo ser portador de uma energia que possa reabilitar o direito ao futuro. Nós estamos a viver, eu tenho insistido muito nisso, a crédito do planeta e a crédito das próximas gerações. Vivemos esta semana a celebração do 25 de Abril, a Festa da Liberdade, e aquilo que se deve perguntar hoje, o que é que significa ser livre? E é evidente que nós temos liberdades políticas, culturais, sociais, temos um sistema político maduro, mas existem graus de liberdade que estão limitados quando quem nasce em Portugal nasce com uma dívida às costas, e não é apenas a dívida financeira. Uma dívida que tem a ver com as desigualdades, com a crise climática, com a insustentabilidade do sistema de pensões. E, portanto, quando eu falava da maioria absoluta e da necessidade de ter uma maioria absoluta, é uma maioria absoluta transformadora, capaz de romper com 20 anos de crescimento medíocre e de alargamento das desigualdades. O que não deixa de ser um bocadinho estranho, porque claramente os eleitores preferem, neste caso António Costa, mas o PS, porque o PS tem governado mais anos. Isso significa o quê? Que os portugueses são masoquistas? Eu não sou analista político. O PSD tem que fazer uma avaliação das suas condições para vencer e para gerar uma maioria em Portugal. Eu não vou, de modo algum, desvalorizar o sentido de votos portugueses. Pelo contrário, nós temos de respeitar integralmente a avaliação que os portugueses fizeram, e se os portugueses entenderam que o PSD não era merecedor de uma vitória, mais do que tentar encontrar desculpas no plano sociológico, antropológico ou outras, é preciso mudar de vida e assumirmos que há uma vontade, seguramente da parte dos eleitores, de que o PSD se apresente de uma forma renovada. Repare, Isabel, eu não acho que o PSD tenha um problema conjuntural. Admito que alguns militantes do PSD prefiram fazer uma discussão sobre lideranças recentes, tentar encontrar na pessoa A, B, C ou D uma responsabilidade. Eu acho que é preciso ver as coisas do ponto de vista histórico. Eu gosto muito de estatísticas, gosto de estudar dados e evidências, e parece-me evidente que o PSD tem um problema que começa a ser de natureza estrutural e que não está relacionado apenas com uma determinada decisão, uma determinada medida. Não é por acaso que começam a nascer partidos à nossa direita, não é por acaso que existem cada vez mais iniciativas dos cidadãos. É porque os partidos não se têm modernizado. Eu tenho dito várias vezes que o PSD não tem um problema de identidade, tem um problema de modernidade. E como é que vai fazer isso? Como é que vai reformar, de alguma forma, o partido ou dar-lhe essa modernidade que lhe falta? O que é que vai fazer para isso? Em primeiro lugar, porque é que é necessário modernizar o PSD e em que é que isso se traduz? Nós estamos em 2022, depois de uma década em que se assistiu a mudanças que se podem comparar a várias décadas, de forma cumulativa. É rara a década em que se assistiu às consequências de uma crise financeira, uma crise dos refugiados sem paralelo na Síria e dessa forma, um impacto muito alargado na região, mas também no Mediterrâneo, a crise no Afeganistão, a pandemia, uma guerra na Europa como não se fazia sentir desde a Segunda Guerra Mundial e, em paralelo, uma disrupção tecnológica enorme. As vacinas da pandemia do Covid foram descobertas em tempo recorde. Temos uma uberização da economia da partilha, economia colaborativa, uma revolução energética a que estamos a assistir à nossa frente e muito relacionada com o combate às alterações climáticas. Tudo isso aconteceu na última década. Em que medida é que os partidos se atualizaram quando o mundo mudou, e mudou de uma forma estonteante? Não se atualizaram. E não foi apenas o PSD. Ora, o PSD é o meu partido. Eu não estou aqui para discutir os outros partidos. Eu considero que é absolutamente incontornável, sob pena de não conseguirmos responder ao problema das pessoas e não conseguirmos ter connosco as pessoas, porque não basta ter razão. É preciso dar respostas certas, mas ter as pessoas connosco. Nós não conseguiremos nem uma coisa nem outra se não dissermos às pessoas: nós já percebemos.
Nós percebemos, já compreendemos que, de facto, o mundo mudou e os partidos não se atualizaram. Mas e então, proponho-me... o que é que mudaria na matriz do partido para o tornar nesse mais moderno e mais atualizado? Atual. Exatamente. É necessário intervir em 2 planos. No plano programático, revendo as linhas programáticas do PSD, os valores e os princípios mantêm-se válidos. O personalismo, a liberdade, a igualdade, a solidariedade são princípios e valores basilares do PSD, fazem parte do nosso ADN, não considero que precisem de ser revistos. Mas a forma como eles se traduzem em termos práticos num programa, não é num programa de governo, mas num programa político, precisa de ser ajustada, porque, como lhe disse, se a sociedade se está organizada de forma diferente, se nós comunicamos, votamos, se nos deslocamos de forma diferente. Aí, pois, votamos como há 50 anos, quase. Essa é uma das medidas que eu espero que possa vir a ser gradualmente alterada. Se a economia já não está dependente de uma lógica tradicional do trabalho intensivo e do capital intensivo. Repare, se há coisa que afeta a política e as respostas políticas é a economia. A nossa economia, a economia de hoje, não é uma economia baseada em capital intensivo e em mão de obra intensiva, como também já não é baseada em recursos naturais intensivos. Pelo contrário, nós estamos a viver numa economia circular, numa economia em rede e não em escala. Estamos a viver numa lógica em que os países querem atrair talentos e não apenas capital. Isto tem de ter uma leitura política nova. Portanto, eu considero que, tal como foi feito em 74, em 92 e em 2012, em 2022 o PSD tem de avançar para a revisão das suas linhas programáticas. Será apenas a 4ª vez em 48 anos do PSD que se avança para este processo. Portanto, repare que não é uma coisa que os líderes ou os candidatos a líder anunciem todos os anos. É mesmo porque existe uma avaliação da minha parte, julgo que sólida, quanto à necessidade desta mudança. Em segundo lugar, nós temos que mudar a forma como nos organizamos, como intervimos e como nos relacionamos. Eu não gosto da ideia do partido incumbente. O meu adversário nesta candidatura apresentou-se como portador de um projeto de um partido que é incumbente na direita. Eu não quero que o PSD seja visto como um partido incumbente, porque os incumbentes tendem a desaparecer. E o PSD, como todos os partidos, deve sentir em permanência que está sob ameaça. É bom que as pessoas não se sintam que estão permanentemente em zonas confortáveis, com eleitores para toda a vida. Portanto, eu prefiro posicionar o PSD não como um incumbente, mas como um partido com uma cultura startup, de audácia, de empreendedorismo, que encara os problemas sob o prisma das oportunidades e da esperança, e que, se tudo correr bem, que possa ser um unicórnio. Porque uma cultura de startup, e estamos aqui no LAX, rodeado de startups. Isabel, pergunte a quem está à nossa volta se, quando começa o dia, tem a garantia de que os clientes que teve a semana passada se vão manter. Não tem. E, portanto, é preciso ter esta capacidade de perceber que num mundo concorrencial como é o da política, temos de nos reinventar todos os dias para assegurar que o nosso projeto continua a ter viabilidade. É, aliás, um sentido de uma certa humildade democrática, que é perceber que quando os outros nos dizem que é preciso mudar, nós temos mesmo de mudar. Quero também posicionar o PSD como um partido movimento orientado por causas. Um partido movimento é um partido que está sempre orientado por uma lógica de transformação, de mudança, e não apenas pela defesa de um conjunto de propostas políticas. Por isso, considero que orientar-nos por causas é a melhor forma de servir o interesse comum. Eu acho que é preciso olharmos para os resultados. Isto está muito associado, como a Isabel sabe, à lógica que eu sempre defendi, de uma liderança servidora. Uma liderança servidora é uma liderança que se orienta para a entrega de resultados. Só vale a pena estar na vida pública se formos capazes de dizer, no final do dia, eu entreguei estes resultados. E isso deve ser o objetivo de um partido. E os resultados que um partido deve entregar... Mas accountability em Portugal não é uma coisa que se use nem para a política, nem para coisa nenhuma. Essa avaliação de resultados ou a responsabilização não é uma tradição portuguesa. Ou pelo menos é uma tradição que só se verifica de 4 em 4 anos quando as pessoas votam. E julgo que é muito importante, e esta é outra dimensão da modernização do PSD que procurei defender, é muito importante dar mais poder aos militantes. Julgo que os militantes do PSD não se conformam com a ideia de que só os convocamos para
umas reuniões públicas, para uns eventos, para umas sessões de esclarecimento quando existem eleições internas ou para votar. As pessoas querem participar, querem poder exercer não só o seu direito de voto, mas também o seu direito de participação política plena. E, portanto, neste processo de modernização, é preciso voltar ao tempo em que o PSD dava verdadeiro poder aos seus militantes e não apenas aos dirigentes. Mas é necessário também olhar para o PSD além dos seus militantes. O PSD tem 50 mil militantes votantes. Temos mais militantes, como é evidente, mas que votam em eleições são cerca de 50 mil. Ora, o PSD tem cerca de 2 milhões de eleitores quando temos bons resultados eleitorais. A minha pergunta é, em que medida é que esses 2 milhões de eleitores... Sim, porque agora tiveram 1 milhão e 500 mil. Exatamente. Em que medida é que esses 2 milhões de eleitores, ou 1 milhão e meio, se sentem devidamente envolvidos no nosso processo de decisão? É evidente que nós não podemos desvalorizar os militantes. Em relação aos eleitores, os militantes são essenciais para a vida do PSD. Mas a minha pergunta é, será que não podemos também criar mecanismos para que mesmo que alguém não seja militante, possa também ter algum tipo de participação? Eu julgo que sim. Eu tive uma boa experiência quando fundei a Plataforma para o Crescimento Sustentável, com cerca de 500 pessoas de vários quadrantes políticos, em que se sente que as pessoas querem participar. Se lhes for dada a possibilidade de participar, as pessoas não só participam assistindo a sessões, mas mais do que isso, escrevem, propõem, apresentam um conjunto de críticas que também são muito importantes. Outra dimensão que me parece importante é a modernização no plano digital. E estamos aqui no SAP 24. Nós vivemos num mundo digital que não substitui de modo algum o mundo real. Mas o digital tem-nos ajudado na forma de comunicar, no processo de decisão, com o Big Data, com a inteligência artificial. Isso ajuda-nos a tomar decisões mais informadas. O blockchain ajuda-nos a relacionar-nos em trocas comerciais e financeiras com mais confiança. A pergunta que eu faço é se os partidos já estão no século XXI ou não. E eu julgo que existe um espaço enorme de modernização do PSD também nesta componente digital. E, finalmente, outra ideia de modernização é a de cruzar a lógica residencial com a lógica temática. Quando o PSD foi fundado, quando o meu pai, em Vila Nova de Famalicão, foi um dos fundadores do PSD, como outros fizeram por todo o país, foi criado a partir de secções locais, porque a lógica residencial era a matriz decisiva para a participação política. As pessoas participavam na política a partir do sítio onde nasciam e, no essencial, viviam e morriam no sítio onde tinham nascido. Claro, a mobilidade não era. Hoje, com a mobilidade que temos, e mais do que a mobilidade, com a mudança de interesses das novas gerações, a componente residencial não responde a tudo. Não é por acaso que os partidos estão com dificuldade em trazer mais gente para os partidos. Porque cada um tem as suas experiências com gente mais nova que nos rodeia. Eu sinto que seria muito mais fácil convencer gente mais nova a entrar no PSD se lhes oferecesse a possibilidade de fazer parte do PSD Ambiente, do PSD Ciência, do PSD Cultura, do PSD Saúde, do PSD Segurança Social, do que se lhes dissesse a única forma de poderem participar no PSD é se forem do PSD de Lisboa, Faf, Famalicão, Setúbal ou Almada. Porque essa participação sendo essencial, porque o poder local, autárquico, é decisivo, não responde a todas as expectativas que as pessoas têm. Portanto, eu gostava de cruzar esta lógica residencial com uma lógica temática, não para substituir a lógica residencial, mas para acrescentar à lógica residencial uma lógica temática. E com isso, julgo que seremos mais. Eu comprometo-me, se for eleito presidente do PSD, fazer um esforço significativo para ter mais militantes, mais eleitores, portanto seremos mais novos, nós precisamos de mais gente nova no PSD e seremos diferentes na medida em que a diversidade tem de ser assumido como um critério essencial na participação política. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que é, antes de mais vai ter que vencer esta batalha, para já só tem um concorrente, que é Luís Montenegro, não sabemos se aparecerão mais. Sente-se mais sapo ou mais escorpião? Não, escorpião seguramente não. Mas também não quero, de modo algum, dizer que o Luís Montenegro é escorpião, de modo algum. Eu tenciono dizer de uma forma muito clara porque é que
considero que estou em melhores condições do que o Luís Montenegro para ser líder do PSD e primeiro-ministro. Mas não vou fazer isso denegrindo ou desvalorizando as suas características, até porque tenho a melhor opinião no plano pessoal e no plano político sobre o Luís Montenegro. Porque é que eu acho que estou em melhores condições? Algumas dessas dimensões são de natureza conjuntural, outras são de natureza estrutural. De natureza conjuntural, porque eu sou novidade nesta eleição, nunca fui a jogo. O meu adversário nesta eleição já foi 2 vezes, foi candidato uma vez e depois lançou-se num processo no Conselho Nacional, que não foi bem sucedido, para substituir a liderança do partido. Portanto, na prática, é, digamos, a 3ª vez que vai tentar. Eu não estive nesse jogo nos últimos anos. E a terceira será de vez? Como eu espero que não. Mas não estive nesse jogo e isso, do ponto de vista conjuntural, favorece-me. Porque é evidente que se eu não andei nos últimos anos numa lógica de tensão interna, de concorrer e de disputar eleições, sabendo que os últimos 4 anos foram muito difíceis e que muitas fraturas se abriram no partido, porque não foram apenas disputas eleitorais, foram disputas eleitorais que abriram fraturas profundas no partido. É evidente que eu, que não participei nesses processos, que estive a trabalhar na OCDE, a dirigir a área da cooperação para o desenvolvimento, que não me posicionei apoiando qualquer candidato nos últimos 4 anos, estou em melhores condições de unir, desde logo por ter estado afastado de toda esta discussão que foi fraturante e que deixou algumas marcas. Depois há coisas de natureza estrutural e essas sim parecem mais relevantes. Eu julgo que No fundo, a minha pergunta era porque é que os militantes, que é primeiro que tudo quem vai ter que ter o voto deles, só depois, se tiver o voto deles e vencer, é que se poderá candidatar então a primeiro-ministro, não é? Porque é que os militantes devem votar em si e não devem votar essa é a questão em essencial. Essa é a questão essencial porque a primeira, como lhe disse, é conjuntural. A que interessa é mesmo a estrutural. O PSD só venceu eleições no plano nacional quando conseguiu fazer escolhas internas que correspondiam à expectativa dos eleitores e não apenas dos militantes. E este, portanto, é um elemento decisivo. Nós não podemos fazer uma escolha interna a pensar apenas na ordem de precedência só porque alguém já concorreu primeiro, ou porque alguém telefonou primeiro, ou porque alguém almoçou ou jantou primeiro, porque essa lógica, que é uma lógica que eu percebo, é uma lógica de envolvência, de envolvimento, de criação de relações pessoais, é muito, eu direi, respeitável, mas não corresponde à resposta a uma pergunta. Quem é que está mais bem preparado para liderar a oposição e para ser primeiro-ministro? E a segunda pergunta, quem é que nós achamos que os portugueses mais rapidamente apoiarão se for eleito líder do PSD? E eu, passo em modéstia, considero que, com o percurso que tenho, com as ideias que tenho, pela entrega de resultados que fui fazendo durante muitos anos, estou em melhores condições de oferecer um projeto que é simultaneamente de renovação do PSD, mas também de reconquista do direito ao futuro. Mas essa é uma responsabilidade que não é minha, é dos militantes. Eu tenho dito várias vezes que eu joguei tudo nesta eleição, abandonei uma carreira internacional. Isso revela desprendimento, mas não revela sacrifício. Eu faço isto com o maior gosto e com uma enorme alegria. Mas a grande responsabilidade não é minha. A grande responsabilidade será dos militantes do PSD que, quando votarem, terão de responder à pergunta: se nós escolhermos este candidato, tem maior ou menor probabilidade de ganhar o país? Porque no fim do dia, só vale a pena escolher um presidente do PSD se for alguém que tem maior probabilidade de entregar uma maioria ao PSD no plano nacional. E aí, sinceramente, peço desculpa se isto soa a elogio, e é sempre elogio em causa própria, como costuma dizer, é vitupério, mas eu considero que tenho mais condições, pelos resultados que fui entregando, fazendo reformas, pelo pensamento que fui desenvolvendo, pela capacidade de agregação de pessoas do partido, mas também da sociedade civil, de corresponder a esta esperança mais alargada do que o próprio espaço do PSD. Quer fazer um governo sombra à inglesa, que no fundo é a marcação cerrada a ministros e a secretários de Estado que estejam em pastas consideradas chave. Eu gostava que explicasse um bocadinho melhor este conceito. Como é que funciona um governo sombra? E porquê que em Portugal é a primeira vez... E como é que pretende torná-lo execuível? E é a primeira vez que isto será criado em Portugal desta forma tão formal. Os partidos têm sempre porta-vozes, coordenadores temáticos, gabinetes de estudo, temos responsáveis no Parlamento também pelas várias áreas setoriais e temáticas.
Portanto, ter responsáveis setoriais não é novo. Ter alguém que estude as coisas num plano temático também não é novo. O que é verdadeiramente novo é dar responsabilidade, visibilidade e, em termos práticos, capacidade para que alguns protagonistas possam ser vistos pelos portugueses como aqueles que não só marcam diretamente um determinado governante, no bom sentido, mas também aqueles que são portadores de uma alternativa que, se vencer, terão a possibilidade de executar. Porquê é que em Portugal se foge muito à ideia de governos sombra? Porque é esta ideia de formar governos à última hora, com surpresas. A Inglaterra não é assim. Só em Portugal é que temos um pouco, não é apenas em Portugal. Há esta ideia de temos aqui umas pessoas a tratar das coisas enquanto estamos na oposição, são porta-vozes, são responsáveis setoriais e depois, se ganharmos as eleições, vamos buscar umas estrelas, umas pessoas com grande capacidade na sociedade civil para o governo, ou pessoas com grande capacidade no partido para ir para o governo. O que eu quero fazer é antecipar isso. Eu quero dizer aos portugueses, desde o primeiro dia, que aqueles que eu trouxer para o governo sombra são aqueles que eu espero que comigo vão construindo uma alternativa e, se tudo correr bem, possam depois executá-la. Isto introduz um grau de previsibilidade muito maior e um grau de surpresa muito menor. É verdade, portanto, não estou a jogar para a primeira página do jornal no dia seguinte a ser eleito primeiro-ministro. Prefiro criar condições e dar visibilidade, capacidade, autonomia e responsabilidade a pessoas que farão este meu caminho na oposição. E este é um caminho que não é um caminho de fação. Eu tenho dito isto várias vezes. Não é por acaso que eu só apresentarei esses nomes. A primeira Constituição do Governo Sombra, depois o Governo Sombra pode ter várias Constituições. Como em todos os governos, as coisas vão se ajustando. Mas só quero fazer essa apresentação depois de vencer as eleições e farei essa apresentação no Congresso, que decorre um mês depois das eleições internas, e nesse Governo Sombra integrarei pessoas que não me apoiaram. Isto é, eu tentarei ter a capacidade de agregar quem me apoia e quem não me apoia. Tenho a certeza que das pessoas que apoiam Luís Montenegro, que tem pessoas fantásticas, notáveis, muito experientes e talentosas, estou certo que muitas dessas pessoas, no dia seguinte, se eu vencer as eleições, estarão disponíveis para participar num governo sombra e para estarem comigo nesta jornada. Há uma outra razão, Isabel, e eu sei que estou a ser longo nesta resposta, pela qual um governo sombra me parece importante. Nós precisamos de duplicar a oposição. E se o líder do PSD não vai ser deputado, e não vai, porque nem eu nem o Luís Montenegro somos deputados, a existência de um governo sombra, que não vai criar nenhuma entropia, nem nenhuma dificuldade na relação com o Parlamento, pode aumentar a capacidade de escrutínio e de alternativa. E isto para os portugueses é muito importante, ter um PSD renovado, modernizado, mas mais enérgico, criativo, dinâmico, na oposição, eu acho que é o melhor que se pode oferecer, que é escrutínio e alternativa. Eu vou usar as suas palavras. Disse que Portugal tem tido um crescimento medíocre, uma dívida que os nossos netos, e se calhar até os nossos bisnetos, e agora sou eu a dizer, vão ter de pagar. 10% dos trabalhadores estão em risco de pobreza. São precisas as tais 5 gerações que eu já disse aqui várias vezes para se conseguir para um pobre deixar de ser pobre e passar a ser classe média. Eu o que lhe peço são que alternativas tem, se os portugueses votarem em si depois de os PSDs votarem em si, que alternativas tem para contrariar isto, para resolver o problema dos salários baixos, para resolver o problema dos impostos altos, das reformas e pensões a nível nacional, para tornar o sistema sustentável. Nestes casos, que propostas é que tem concretas? Nós estamos numa fase em que é necessário estabelecer linhas programáticas e de orientação e depois, claro, terão de ser traduzidas em medidas mais específicas. Não podemos olhar para isto como uma feira de medidas avulsas, tem de haver aqui uma lógica. E há uma primeira lógica para resolver muitos desses problemas que tem a ver com a organização do Estado. A reforma do Estado deve ser o tema mais falado desde o 25 de Abril, mas tão inconseguido em termos de resultados práticos. Porquê? Porque nós olhamos para a reforma do Estado durante várias décadas como um processo que resulta de uma de duas coisas. Ou de cortes que são necessários realizar na despesa em situações de urgência e de emergência por razões de natureza orçamental, ou soluções que são meramente operativas
de melhoria da eficiência, de modernização ou de natureza setorial que correspondem a orientações políticas de um determinado ministro ou de um determinado secretário de Estado. Portanto, temos abordagens de reforma do Estado que são ou meros aperfeiçoamentos do funcionamento do Estado ou cortes na despesa, que resultam, portanto, mais de um objetivo orçamental do que um resultado, do que um objetivo de melhoria da eficiência dos serviços, ou então de soluções setoriais. Eu considero que é fundamental responder à seguinte pergunta: como é que nós podemos dignificar os serviços públicos e os funcionários públicos, porque eu recuso qualquer reforma do Estado que não valorize os funcionários públicos. Como é que posso melhorar a eficiência de recursos e a eficiência e a eficácia nos resultados que são prestados e, principalmente, onde é que o Estado deve estar? Onde é que o Estado deve estar? Mas sabemos que o Estado está sobredimensionado, pelo menos em algumas áreas, em áreas específicas, temos essa certeza. E isso implica, claro, ou tirar as pessoas desses sítios e passá-las para outros, porque despedimentos no Estado também não temos ainda essa hipótese. Isso tem que ser feito e as pessoas não gostam e essas pessoas votam. Mas no essencial, julgo que é importante responder à seguinte pergunta, que é: onde é que o Estado deve estar como prestador direto? Onde é que o Estado deve estar como concedente? E onde é que deve estar como fiscalizador? E eu tenho uma lógica, eu tenho uma resposta para essa pergunta. Uma resposta. Eu considero que nas áreas de soberania o Estado não pode abdicar das suas responsabilidades que são inalienáveis, nas questões da justiça, nas questões da segurança, nas questões da proteção das pessoas, no ordenamento do território, portanto, no que é o funcionamento do Estado de direito, dos direitos, liberdades e garantias, do funcionamento da democracia, no fundo da salvaguarda da soberania. O Estado tem de ser forte e tem de ter os recursos que são necessários, e não é por acaso que o Sr. Presidente da República veio agora defender o reforço das verbas na área da defesa. Considero que na área social... Mas ele vem defender isso porque agora há uma guerra. Da mesma maneira que as vacinas apareceram porque houve uma crise. Nós andamos sempre atrás de, não andamos nunca à frente de. Eu vou fazer um parênteses no que estava a dizer para responder a essa pergunta, porque o que está a perguntar é extremamente importante. O que é que nós aprendemos com os incêndios de Pedrógão? O que é que nós aprendemos com a pandemia? O que é que estamos a aprender com os conflitos? E o que é que estamos a aprender com as alterações climáticas? Estamos a aprender que investir na prevenção e na resiliência compensa. Que aqueles investimentos que o Estado tem de fazer para prevenir riscos não é uma despesa, é um investimento. E durante muito tempo olhamos para algum investimento que o Estado fazia ou não fazia em determinadas áreas como não sendo prioritário. E, portanto, eu considero que há lições a tirar da pandemia, há lições a tirar dos incêndios de Pedrógão, há lições a tirar dos efeitos devastadores da mudança climática, de um aumento da insegurança a nível europeu, os ciberataques, estes conflitos mais frequentes na União Europeia. E, portanto, eu considero que o Estado tem de ser mais forte nas áreas de soberania precisamente para reforçar a resiliência e a segurança dos cidadãos. Mas depois tem de ser, na área social, capaz de corresponder às suas obrigações de proteção dos mais vulneráveis, mas também de criar condições para concorrência entre os serviços públicos e o setor privado, aumentando a liberdade de escolha dos cidadãos. Eu não estou a defender de modo algum a privatização da saúde e da educação. Pelo contrário, estou a dizer que o Estado tem a obrigação de continuar a fornecer serviços públicos de excelência na saúde e na educação, mas que a melhor forma de defender os utentes é introduzir mecanismos de concorrência dentro do Estado e também entre o Estado, o setor privado e o setor social, para que os cidadãos, tendo sempre acesso a serviços universais de excelência no setor público, possam fazer escolhas mais racionais. O que pressupõe, obviamente, que muito do financiamento que é feito na área, por exemplo, da saúde, seja mais orientado para resultados do que para uma mera soma de custos administrativos. Portanto, esta lógica de progressiva, e sublinho progressiva, liberdade de escolha dos consumidores, dos utentes, dos alunos, das famílias, acompanhada de uma maior concorrência entre os vários atores, para que se deixe de falar tanto de serviço e que se fale mais de sistema, que se fale mais de uma rede. Isto, julgo,
que corresponde não a um benefício orçamental, corresponde a uma melhoria dos serviços públicos que são essenciais. E, finalmente, na área da economia, é preciso tirar o Estado da economia em áreas onde as empresas fazem o seu papel. Aí o Estado... Por exemplo? Eu considero que o Estado, a não ser em áreas onde existem falhas de mercado ou monopólios naturais, como é o tema das águas, em que não defendo de modo algum que os privados substituam o público, mas em geral eu penso que o papel do Estado na economia tem de ser um papel de regulação, de fiscalização e de defesa dos consumidores. E, portanto, eu não defendo uma lógica liberal de Estado mínimo mesmo na área económica. Existem áreas onde o Estado tem mesmo de estar na área económica sob pena de ninguém estar. Estou a falar, por exemplo, de áreas como o combate às alterações climáticas, em que não existe ninguém no setor privado que fará um investimento na proteção da orla costeira ou na prevenção de cheias e de incêndios, se o Estado não der um sinal. Estou a falar de áreas como a digitalização, em que é evidente que o Estado vai ter que fazer algum investimento no apetrechamento das empresas e na qualificação e na requalificação dos trabalhadores. Eu estou muito preocupado, Isabel, no tema da transição digital e da transição energética, com aqueles que ficam para trás. Como sabe, eu tenho uma esperança, uma expectativa enorme em relação à descarbonização, à transição energética, à transição climática, à transição digital. E acho que no fim do dia, em média, as coisas vão correr muito bem. Vamos ter mais emprego, mais empresas, o PIB vai crescer 4% até 2030, se fizermos o que temos de fazer na área das energias renováveis. Se Deus quiser. Não, se fizermos aquilo que tem de ser feito. Mas é preciso olhar além das médias e perceber quem é que vai ficar para trás, quais são as empresas que ficam para trás e os trabalhadores que ficam para trás. E eu julgo que é obrigação do Estado, nestas áreas económicas, olhar para os setores e as pessoas que não estão tão bem equipadas para a revolução energética e a revolução digital a que estamos a assistir. Dando-lhe um exemplo prático. Nós temos 6 em cada 10 trabalhadores portugueses que não têm competências digitais. 6 em cada 10. É possível ter uma economia do futuro deixando para trás 6 em cada 10 trabalhadores? É impossível. Portanto, a obrigação do Estado, e não podem ser as empresas a fazer isto sozinhas, a obrigação do Estado é investir na requalificação destas pessoas. Dar um sinal. O mesmo se passa com a indústria intensiva, de energia intensiva, que vai ficar para trás no combate às alterações climáticas. O que é que fazemos com esses trabalhadores? A pergunta que eu quero que em Portugal se faça é esta. Numa economia que está em transição e em disrupção, o que é que o Estado tem de fazer para não deixar ninguém para trás e transformar riscos em oportunidades? E isso não é o privado que vai fazer sozinho. Portanto, como vê, o Estado, precisamos de um Estado também Sim, capaz nestas áreas. Sim, mas precisamos das respostas, não basta fazer a pergunta, é depois preciso apresentar a solução, e essa é que tem sido a parte mais difícil. Eu queria falar do Chega, porque o Chega é aquela palavra proibida, aliás, neste momento eu suponho que é a única coisa a unir a Assembleia da República. Estão os partidos todos unidos contra o Chega. Já estabeleceu linhas vermelhas em relação a este partido, mas eu queria perceber, por exemplo, preferia viabilizar um governo PS ou chegar a um acordo como aquele a que se chegou nos Açores e que engloba, obviamente... Essa não é a questão, porque mais tarde ou mais cedo pode-se colocar... Não, mas eu já dei a resposta. Se há pessoa que em Portugal deu uma resposta em relação a isso, fui eu. Eu em 2020... Qual foi a resposta? Eu em 2020 disse que nunca ponderaria, admitiria qualquer tipo de discussão, diálogo ou negociação com o Chega. Portanto, se há pessoa aqui neste debate relativamente ao qual os portugueses sabem a resposta... Então deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Sou eu, portanto, eu não preciso... Existem 400 mil eleitores que votaram Chega. Números redondos, é um niquinho menos. O que é que tem para dizer a estas pessoas? Essa é a questão, do meu ponto de vista, mais importante num debate democrático maduro. As ditas linhas vermelhas que eu tenho relativamente ao partido, porque considero que aquilo que vão apresentando não é compatível com os valores e princípios que eu acredito e que o PSD acredita. E, portanto, em relação a isso, eu tenho desde 2020 uma posição clara. Sou, porventura, a pessoa no PSD que tem a posição mais clara sobre isso. Coisa diferente é a forma como olho para os eleitores desse partido. E eu não acredito, Isabel, que em Portugal existam 8 ou 10% de portugueses que são de extrema-direita. O voto no Chega, uma boa parte do voto no Chega, é um voto de protesto, de pessoas que não consideram que os partidos tradicionais lhes estão a resolver os seus problemas. O que significa que
votaram naquele partido para nos dar um sinal a nós. Portanto, eu tenho uma grande confiança de que se nós fizermos o nosso trabalho de casa, o PSD, mas também os outros partidos que têm valores e princípios que são compatíveis com uma democracia madura, que o problema do Chega é um problema que se resolve naturalmente. Portanto, eu não vou confundir o Chega com os seus eleitores. Eu respeito todos os portugueses, independentemente do partido onde votam, e espero que quem votou ao engano e votou apenas numa perspectiva de protesto, possam regressar a um espaço político que constrói e não apenas que protesta. 5 minutos ou 4 minutos para responder a perguntas à queima-roupa. Uma resposta muito curta e muito direta. O que fazem ou o que faziam os seus pais? O meu pai era engenheiro e a minha mãe era professora do ensino básico. Quem são os seus inimigos? Os problemas dos portugueses. Quem foi o pior primeiro-ministro de todos os tempos? José Sócrates. Qual o seu maior medo? Não corresponder aos talentos que supostamente me foram confiados, isto é, não fazer nesta vida aquilo que é a minha responsabilidade, porque é muito fácil passar por cá hesitando, transigindo, adiando, e portanto eu sou muito exigente, viu a hesitação na minha resposta, eu sou muito exigente comigo, muito, mas muito mais do que sou com os outros, e aquilo que tenho sempre receio é de não fazer em cada momento aquilo que é suposto fazer do ponto de vista da minha responsabilidade e das expectativas que as pessoas que me viram nascer têm, e essa é a razão pela qual tomei esta decisão de concorrer, apesar de ter tido que deixar tudo aquilo que estava a fazer e que tanto gostava. Qual o seu maior defeito? Ia dizer a paciência, mas não, é a teimosia. Eu tenho noção que tenho uma certa teimosia, eu prefiro dizer que é resiliência, mas há quem diga que eu sou muito teimoso. A maior extravagância que já fez? Anda tudo relacionado com duas rodas. Fiz muito disparate a andar de moto quando era mais novo, não vou contar algumas dessas extravagâncias, mas foram seguramente disparates nos quais não me orgulho e felizmente sem nenhum acidente que tivesse sido monta. Qual a pior profissão do mundo? Não existe. Não existe porque cada profissão tem o seu mérito. Se fosse um animal, que animal seria? Seria um cão, porque gosto muito de cães, quer dizer, não, isso essa pergunta é muito difícil. Quem é que não merece uma segunda oportunidade? Aqueles que são desonestos. Em que ocasiões é que mente? Apenas quando a mentira não tem nenhum tipo de relevância e é seguramente piedosa. Se fosse uma personagem de ficção, que personagem seria? Não lhe sei responder, eu gosto muito do Michel Vaillant e, portanto, se tivesse que encontrar uma personagem, era o ultra rápido Michel Vaillant. Isso não diz nada aos nossos filhos, mas eu espero que possam googlar. O que é que o faz perder a cabeça? A superficialidade e o atrevimento ignorante. Não tenho mesmo paciência para quem acha que sabe muita coisa, apesar de ter estudado muito pouco. O que é que o deixa feliz? A minha família. Descreva a última vez que se irritou. É muito difícil, não costumo irritar, costumo ficar impaciente, mas irritado, acho que não me recordo da última vez que me irritei. Tem uma comida de conforto ou de consolo? Tenho. Qual? Tudo o que envolva bacalhau, para mim, é uma comida de conforto e de consolo. A que político é que nunca compraria um carro em segunda mão? A Trump. E se pudesse ser congelado e acordar daqui a 500 anos, qual era a primeira coisa que queria saber? Queria saber se tínhamos conseguido vencer a mudança climática. Muito bem. Disse-me há bocadinho que largou tudo o que tinha, portanto, deixou o seu cargo de diretor na OCDE. Deixou mesmo ou suspendeu? Ou seja, se perder estas eleições no PSD, o que é que vai fazer? Vou ter de procurar emprego. Falou também nos refugiados sírios e eu ia dizer-lhe que agora com a guerra temos, além dos refugiados sírios, muitos outros e temos muitos refugiados da Ucrânia. Portugal e a Europa, porque Portugal, enfim, os refugiados para Portugal não são propriamente um problema se nós compararmos números, embora algumas pessoas possam achar que sim. Já foi deputado europeu. Existe uma estratégia de acolhimento a refugiados que faça sentido e que seja coesa na União Europeia? Isabel, quer uma resposta rápida a esta pergunta. Não, estas já não precisam de ser rápidas, estas são... Essa questão do acolhimento dos refugiados obriga-nos a ir além do assistencialismo. Acolher refugiados é uma obrigação, de acordo com as cartas internacionais. Coisa diferente é a nossa responsabilidade de acolher e de integrar bem. E eu espero que tenhamos aprendido alguma coisa com a crise dos refugiados da Síria. Eu trabalhei muito nessa área enquanto estive na OCDE. Foi muito triste verificar a forma
negligente como se assistiu à morte de milhares e milhares de pessoas a atravessar o Mediterrâneo. Foi trágica a forma como não se percebeu que os países mais pobres acolheram a maior parte dos refugiados. Nós aqui na Europa achamos que tínhamos sido os mais impactados pela crise dos refugiados da Síria. O Uganda sozinho recebeu mais refugiados do Sudão do Sul do que todos aqueles que atravessaram o Mediterrâneo em direção à Europa, e 90% dos refugiados no mundo são acolhidos pelos países pobres. Nós, União Europeia, ainda demos dinheiro, vários mil milhões, para alguns países acolherem os refugiados, que nós achávamos que se calhar com esse dinheiro tínhamos conseguido ter condições para enfrentar as causas profundas das crises migratórias, porque eu venho dessa área, como sabe, da área em que trabalhei até esta candidatura. Aquilo que nós não investirmos na cooperação para o desenvolvimento, na prevenção dos conflitos, acabamos por pagar ou com crises humanitárias ou com crises migratórias. E, portanto, eu espero que tenhamos aprendido alguma coisa com a crise dos refugiados da Síria, para agora, nesta crise dos refugiados da Ucrânia, que é a mais rápida de sempre desde a Segunda Guerra Mundial. O número de refugiados originados pela crise na Ucrânia foi muito, mas muito superior no período de 2 meses do que ocorreu durante anos da crise dos refugiados da Síria. E aprender significa acolher, mas também integrar. Nós não nos podemos limitar a dar paz, segurança, alimentação a esses refugiados. Nós temos que criar condições para que tenham emprego e para que as crianças possam ter uma educação de altíssima qualidade. E estes refugiados que vêm da Ucrânia são, no essencial, mulheres e crianças. É muito importante criar todas as condições para que as nossas escolas acolham bem estes refugiados. Eu vejo com muita satisfação que os portugueses e os europeus estão fortemente motivados para a solidariedade com estes povos, com este povo, com o povo ucraniano, mas é importante também percebermos que os países mais pobres, nomeadamente em África, estão a ser fortemente afetados pela crise da Ucrânia no que se relaciona com o preço das matérias-primas, dos bens alimentares, dos cereais e da energia. E existem 38 milhões de pessoas só na zona do Sahel, no sudoeste africano, que estão neste momento em risco de fome, mesmo antes da crise na Ucrânia. O que significa que nós não podemos escolher as crises. Era isto que eu queria dizer. Nós tendemos a olhar para a última crise que nos bate à porta e esquecermos todos os outros que estão em Cabo Delgado, que estão no Mali, que estão muito por todo o mundo a enfrentar a fome, a pobreza, a mudança climática, as desigualdades, incluindo a desigualdade de género. Portanto, eu espero que a nossa solidariedade não seja neutral, seja adicional. Que a nossa solidariedade adicional com a Ucrânia e com os refugiados não seja em detrimento da solidariedade que temos que continuar a exercer com outros países que tanto sofrem, e eu acredito que isso será possível. Há uma medida que eu seguramente gostava que Portugal tomasse um dia, e comprometo-me em relação a isso, se algum dia exercer responsabilidades no âmbito nacional, que é cumprir a meta de 0,7% do PIB de ajuda pública ao desenvolvimento. Eu tenho muita dificuldade em ver que um país como Portugal, que é um país solidário, universalista, que tem um relacionamento aberto com todos os continentes, é um dos países com o nível mais baixo de ajuda pública ao desenvolvimento, cerca de 0,17% do PIB, muito longe da meta de 0,7%. E, portanto, eu espero que os portugueses aumentem a sua solidariedade, começando pelo Estado. Estamos a falar de oportunidades e eu não queria deixar de lhe perguntar isto. Portugal recebeu, desde que entrou na CEE, qualquer coisa como entre 2 mil milhões a 3 mil milhões de euros por ano. Agora, até 2027, hão de ser 6 mil milhões, qualquer coisa deste género. Este dinheiro está a ser bem utilizado? O apoio que nos é atribuído pela União Europeia é obviamente bem-vindo. Coisa diferente é saber se nós estamos a fazer aquilo que devemos com esse financiamento, e eu sou bastante crítico quanto ao facto desta bazuca e deste programa de recuperação e resiliência esteja no essencial atribuído ao Estado e não às empresas. Mas também sou bastante crítico da lógica da Europa mielheiro.
Nós não podemos continuar a olhar para a União Europeia apenas como aquela entidade que nos vai atribuindo financiamento que é absolutamente necessário para o nosso desenvolvimento. Nós temos de participar de forma plena na construção europeia e, portanto, contribuir para a construção europeia e não apenas ser beneficiário dos resultados do projeto político europeu. E depois há uma segunda dimensão. Eu não quero olhar só para os 16 bi. Eu gostava que o país olhasse para os 376 trillion. O que é que são estes 376 trillion dólares ou 376 bilhões de dólares? É o dinheiro todo que está disponível no mercado de capitais, nos fundos de pensões, nos vários ativos financeiros que estão à espera de projetos. Em vez de Portugal estar apenas a olhar para o mielheiro europeu e a dizer eu quero o meu envelope com 16 bi, com 16 mil milhões, eu gostava que o Estado português, que o governo português fizesse as reformas estruturais que são necessárias para que nos tornássemos um país de atração dos 376 bilhões de dólares que estão disponíveis e que estão à espera de bons projetos e de um país que lhes ofereça condições de investimento aceitáveis. Ora, se nós temos problemas estruturais na justiça, na educação, na ciência, na inovação, no ordenamento do território... Estão presos não sei quantos mil milhões só em diferendos que têm a ver com o fisco e, portanto, o Estado podia receber ou perder esse dinheiro, enfim, mas... E na própria lógica da fiscalidade temos uma conversa preguiçosa sobre impostos. É aquela conversa... eu contava isto no outro dia quando estava com os jovens, foi uma metáfora que me surgiu no momento. Nós temos uma lógica dos impostos semelhante àquela que temos quando nos pomos em cima da balança ao fim de semana, que é saber se subiu ou desceu. Isso é relevante, mas o mais relevante é perceber o que aconteceu com a massa gorda e com a massa muscular. E é tão relevante o volume de carga fiscal como relevante é perceber se a composição da carga fiscal é adequada. Ora, nós temos uma composição da carga fiscal que é não só elevada, atingiu o recorde em 2021, praticamente 39% do PIB em impostos, ou melhor, a nossa carga fiscal corresponde a 39% do PIB, mas além dessa carga excessiva, temos um desequilíbrio, porque penalizamos a mais aquilo que é bom, que é o trabalho e a produção de riqueza nas empresas, e penalizamos a menos aquilo que é mau, que é a poluição. Eu há muitos anos que defendo uma lógica de tributar mais aquilo que se polui para tributar menos aquilo que se aufere e aquilo que se gera. Isto é, defendo que mesmo num contexto de neutralidade fiscal, que devemos criar as condições para baixar de imediato o IRS e o IRC a partir de recursos que podem surgir na tributação da poluição. E aquilo que verdadeiramente nós precisamos é de um sistema fiscal que seja transparente, ágil, eficaz e que dê os sinais certos de inovação, de sustentabilidade, de mudança de vida na forma como produzimos, como nos organizamos, como transportamos. E essa é uma discussão que não se faz em Portugal e que eu me comprometo a realizar. Quem é neste governo o ministro Sapo? Ou quem corre esse risco? O ministro Sapo... Não vou fazer essa maldade. Não vou fazer essa maldade porque o lago neste momento está cheio de sapos e de escorpiões. Temos um primeiro-ministro que está com os olhos colocados num cargo em Bruxelas. E temos 6 ou 7 ministros... Não sei se Macron deixará alguma vez isso acontecer. E temos 6 ou 7 ministros que estão com os olhos colocados nas costas do primeiro-ministro para o substituírem. Portanto, como vê, eu acho que encontrar sapo e escorpião neste ecossistema seria um atrevimento da minha parte. Que a coisa parece um pouco confusa e dinâmica parece, mas eu não me vou meter nessa... Já tenho problemas que cheguem para resolver. É que eles fizeram governo e já é a terceira vez. Vamos ver se ficam por mais estes 4 anos. Chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada a Jorge Moreira da Silva por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também àqueles que nos ouvem. E para a semana voltaremos com um novo episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.